TV Câmara Campinas. Boa noite a todas e a todos presentes. Eu sou o vereador Pedro Tourinho e essa aqui é uma reunião aberta, pública, com a Federação Campineira de Teatro Associativo e representante da Secretaria de Cultura para a gente tratar do Festival Municipal de Teatro Amador em Campinas, que tem sido um tema do qual a gente já tem tratado, já tem um tempo, junto à Secretaria de Cultura. Então, hoje a gente vai contar aqui, além de membros da diretoria da FECANTA, particularmente o André, que é presidente da FECANTA na atual gestão, e eu gostaria de convidar o Walter Reis para estar aqui representando a Secretaria de Cultura, por favor, para sentar aqui ao meu lado. Senta aqui, camarada. Bem, aqui ao meu lado o André Luiz, né, que é o presidente da FECANTA. O intuito dessa reunião é dar sequência a uma tratativa que já foi feita com a Secretaria de Cultura há aproximadamente 1 ano e meio, 2 anos atrás, que que tem como objetivo voltar à realização aqui na cidade de Campinas do Festival Municipal de Teatro Amador, que foi instituído, quer dizer, ele já existia, mas que ele foi consolidado na forma de lei, na Lei 10.536, de 5 de junho de 2000. Essa lei, ela define a criação do festival, estabelece como objetivos do festival a divulgação das produções dos grupos de teatro amador da cidade, a criação de alternativas para o período de baixa temporada teatral e a oferta de oportunidades a grupos locais para que eles exercitem o teatro em espaços consagrados, como a gente tem aqui na cidade, vários teatros que são espaços já hoje consagrados e que, sem dúvida alguma, ter a oportunidade de fazer uma apresentação desses espaços é algo extremamente prestigioso, importante. Então, é uma das nossas, dos pontos que está estabelecido na lei, né? O festival, de acordo com os termos da lei, ele deve ser organizado anualmente pelo Movimento de Teatro Amador da cidade, com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura. Da mesma forma, fica estabelecido na lei que a organização e realização do festival vai se dar a partir de nomeação de comissão executiva, consultiva e avaliadora, e aí a gente tem a descrição da composição dessas comissões, e que poderão se inscrever todos os espetáculos de teatro amador de grupos atuantes sediados na cidade de Campinas, que vão ser avaliados e classificados durante o festival. Grupos infratores e de espetáculos já apresentados em festival anterior não podem participar do festival, né? E a ocupação das datas disponíveis vai ser definida por sorteio, por consenso, pelos grupos que participam do festival. É importante registrar que, feito eu falei, alguma coisa na casa entre 1 ano e meio e 2 anos atrás, nós tivemos uma reunião junto da diretoria da FECANTA com o secretário de Cultura, Ney Carrasco, e naquele momento o secretário manifestou um interesse, uma disposição, inclusive um entusiasmo com a realização do festival. E desde então a gente acompanhou, embora momentos mais próximos, momentos um pouco mais à distância, as tratativas para que o festival pudesse ser realizado, e a gente ainda não conseguiu, de fato, viabilizar a realização do festival. Então eu quero agradecer a presença do Walter aqui hoje, representando a secretaria, porque, na verdade, o objetivo dessa discussão é a gente poder tratar publicamente e trabalhar para que o festival volte a acontecer. A gente quer que Campinas tenha um festival municipal de teatro amador. Eu até entendo que a FECANTA tem um pleito de uma certa mudança na terminologia, uma discussão a respeito disso, mas, na essência, uma atividade, um festival que, de fato... Opa, estão chegando mais um pessoal aqui. Um festival que, de fato, permita aos grupos locais mostrarem seu trabalho, se apresentarem nos locais, nos teatros que são consagrados da cidade, enfim. Esse é o nosso desejo. Então, eu quero saudar os que acabaram de chegar. E vou já passar a palavra, então, para o André, em seguida para o Walter, para que a gente possa dar sequência. Em seguida, posteriormente, a gente abre para todos os que quiserem se manifestar aqui nessa reunião, ok? Tá ligado? Meu nem sabe, tá ligado? Boa noite, gente. Eu acho que
né, formalidade aqui, tem que estar representando o André Moraes, eleito aí em março, presidente da FECANTA. E a gente, desde antes, na verdade, né, minha história com a FECANTA começa aí na minha adolescência, né, lá, inclusive lá pelo incrível importante, o Walter tá aqui, porque foi pelo Renarte, né, quando a gente passou lá pelo Renarte, foi quando eu conheci a FECANTA. E aí era da FECANTA, porque o Renarte, né, naquele momento, era da FECANTA. E aí, no decorrer do processo, nós fomos crescendo, e aí, na gestão do Edil, eu fui convidado para compor a diretoria. E aí, depois teve a questão da Helenice também, continuei, e aí, nessa última, a gente foi eleito presidente. Sou ator amador, né? Não sou profissional, e eu gosto de falar muito a palavra amador mesmo, porque eu acho que ela literalmente é o que a gente tenta fazer pelo teatro, né? Resistindo e aí quando a gente chega para uma militância política, a gente coloca o teatro também como uma das bandeiras por conta disso. E essa discussão sobre o espaço mesmo, né? O festival, a lei do festival é importante, mas para além da lei do festival é que os nossos grupos têm essa demanda. Acho que nesses poucos meses de presidente, a maior demanda que eu venho tendo de procura é: eu quero apresentar no Castro Mendes. Como que eu faço? A gente sabe que hoje tem a política do edital, que é aberto, mas assim, de repente é um diálogo de como a gente consegue flexibilizar isso, pelo menos para os grupos da cidade, né? A gente sabe que tem outros teatros na cidade também, e que a gente entende que é muito importante, e que estão aí dentro desse circuito, mas assim, a gente também quer o Castro Mendes às vezes, né? E se a gente conseguir, né, dentro de uma semana de festival, garantir 2 ou 3 dias no Castro Mendes de apresentação seria interessante. Então essa foi a conversa, na verdade, lá com o Ney, né, que indicou o Walter, mandou a indicativa que está de férias, né? Aí o Walter vai estar falando também quanto servidor aí da Secretaria de Cultura. E aí eu acho que é um pouco a gente falar de nossas demandas, né? Eu acho que o Walter não é uma causa estranha para ele já foi presidente da FECANTA também. Então ele sabe de todas as nossas angústias e problema melhor do que eu, porque ele foi por muito tempo aí. Então acho que é até interessante que seja ele, porque de repente ele pode compor aí nesse processo de contribuir mesmo, para além de ser o servidor, para além da contribuição que ele já dá quanto artista em Campinas, mas nos orientar em como a gente faz esse processo, né? A conversa, na verdade, a gente abriu porque naquele momento, com o gabinete do secretário, a gente pôde levar apenas algumas pessoas. E aí, na reunião da FECANTA, a gente entendeu que a gente deveria abrir e retomar e, de repente, alinhar como que a gente poderia conduzir o processo. Né? E aí, tem aqui da diretoria Helenice, a Vilma, a Regina, né? O pessoal da Tupinambá que chegou aqui, suspendeu o ensaio para estar aqui. Que bom, sejam bem-vindos. E a ideia é isso, gente. A gente tá nessa formalidade porque a gente tá gravando, é importante pra gente poder mandar depois pra outros grupos, disponibilizar. Mas é uma reunião como se fosse uma sala fechada. Não tem essa formalidade, o microfone é porque tem que captar a imagem, né? E o Pedro, agradecer ao Pedro, porque não é porque eu estou trabalho, pra quem não sabe, eu trabalho no gabinete do vereador Petorim, mas eu na verdade, apresentei a FECANTA pra ele na época de campanha, na qual ele nem era eleito ainda, e eu falei assim: olha, essa é uma das bandeiras que eu quero que você ajude a gente a acampar. A gente precisa, a FECANTA ela é historicamente importante, né? O arco histórico aqui, melhor do que o Walter pode falar, da luta da década de 70, de todo esse movimento, e de tanto artista que ela acolheu. Eu acho que é um momento que a gente precisa ter um apoio mais político, não que já não tivessem outros, né? Tá aqui a lei que prova, tem outros vereadores que fizeram. E aí o grande gargalo, Walter, já para ir para o encaminhamento, é que o prefeito, quando ele sancionou, ele vetou o artigo 4º, que na verdade era fundamental para a gente saber qual época que a gente ia ter o teatro, que a gente tinha pedido o último semestre, que era novembro, dezembro, e que ele veta, na época o prefeito era o Chico Amaral, ele veta justificando que, por conta das apresentações de finais de ano, nesse período não seria possível fazer o festival. E aí
a gente teve esse veto, mas a gente não conseguiu ter outras opiniões. Talvez no processo histórico da FECANTA, e aí tá aqui tão, não só o Walter como vocês, para me refrescar a memória, a gente até tenha tido outras conversas em relação a isso. E aí a gente fez por muito tempo em Sumaré, né, que foi uma cidade que nos acolheu por muito tempo. O festival não deixou de ser realizado, né? Em várias gestões que me antecederam, o festival foi realizado há muita forma, que a gente queria de verdade realizar. A gente queria que de verdade a gente conseguisse ter esse espaço. Né, eu não quero mais ver os grupos, né, até onde tá falando com o Thiago aí da Tupinambá, não quero mais ver os grupos falando, pô, eu tô com o espetáculo e eu quero estrear no Castro Mendes. Aí já tem uma proposta de mudança também, né? Hoje ele é Festival Municipal de Teatro Amador. A FECANTA hoje, ela tá passando por grupos que tem atores com DRT também, né? O Cago da Tupinambá é um exemplo. E aí, de repente, como eu disse na minha apresentação, eu não tenho nenhum ranço com o amador. Inclusive, eu gosto muito. Eu arrumo isso. Agora que eu tô tentando tomar vergonha na cara de juntar material para ver se a gente consegue tirar o DRT. Né? Inclusive, né, a PTC tá para trazer banco, o Tom falou, que inclusive mandou justificativa que não conseguiria estar. O pessoal do Ribeiro Festival, que quem viria era a Mariela, foi a que me ligou agora de pouco também, que ela acabou de sair do trabalho, tá em Barão, vim de ônibus, não consegue. E a Carriane Tormelo da cooperativa, que também passou por um processo de cirúrgico e não pode vir. Então a gente vai ter um segundo momento que eu vou falar depois, vou deixar o Walter falar, vocês falar também. Mas um pouco da demanda geral, Walter, é mais essa mesmo. Como que a gente consegue dialogar com a secretaria, para além do festival, que é essa semana, mas outros momentos, né? Divulgação do edital, para a gente poder concorrer também. Enfim, essas são as nossas demandas. Não sei se alguém mais da diretoria quer complementar, porque daí o Walter já responde tudo, ou você se apresenta, depois vocês perguntam também. Não é só a diretoria não, viu, gente? Vocês também. É só para esclarecer, viu, pessoal? Feito o André falou, isso aqui é uma reunião aberta, na verdade, que está sendo gravada para depois se transformar num documento público de divulgação, de informação, inclusive, que a gente sabe que uma das etapas, evidentemente, que vão ter que ser feitas na hora que a gente tiver o festival funcionando é a divulgação, é deixar claro que o festival está acontecendo. Então isso aqui é uma pré-etapa para aquecer também os grupos por aí, para que os grupos se preparem para o festival. E aí eu gostaria de passar então a palavra para o Walter, novamente agradecendo a sua presença aqui, Walter, e te passando para falar o tempo que você precisar. André como vereador, Pedro Torinho, André como presidente da federação. Antes de mais nada, se eu faltar com decoro, é porque eu me sinto 100% da casa e eu sou servidor e tenho o prazer de fazer arte em Campinas, tá bom? E de ter carregado esse movimento por mais de 20 anos até entregar nas mãos de pessoas dessa ordem que está aqui, que não tem, né, dispenso comentários, porque quem sabe o que nós temos feito lá fora, a gente não consegue desvincular por ser cidadão do município. Mas no momento eu represento a federação. Obrigado pelo carinho de me citar esse tempo todo, porque foram muitos anos de luta, às vezes árdua, às vezes de muito sucesso, né, que nós atingimos assim, movimentos maravilhosos. E o que eu falar aqui, falo com alguma propriedade, porque minha tese da Faculdade de Jornalismo foi História do Teatro Campineiro. Então, pelo menos até aquele período, né, eu defendi essa história. Mas, trago um abraço ao secretário Ney Carrasco, que me indicou por essas razões, porque eu penso ter propriedade para falar de dentro e de fora. Há cerca de 1 ano e meio, o Helenice estava à frente à Federação Campineiro de Teatro Associativo, e nós tentamos, né, uma reunião, o secretário me indicou para as tratativas com Helenice, Vilma Leal e demais companheiros da instituição, e a conversa não frutificou por razões que eu não sei explicar ainda, então não trago essa devolutiva, porque no meio do caminho o processo se perdeu, não sei qual a razão, fiquei até meio constrangido em estar apresentando a devolutiva da reunião da qual eu comecei e, infelizmente, eu não a terminei, não é? Então é um pouco delicado isso. Quanto a essa lei, né, por isso que eu estou falando que não vou faltar com decoro, essa lei foi, né, nós que elaboramos essa lei juntos, Vilma Leal, testemunha disso, Helenice, né, nós criamos essa lei, ou melhor, a
colegas da PTC à época criaram essa lei junto, as duas leis juntas. O Festival dos Profissionais passaram, ou melhor, foi regulamentada através do decreto e tal, e essa nossa lei idêntica, ela não passou à época essa coisa do ranço do teatro amador, né? E quando eu entreguei a federação, eu a tornei profissional para ver se a gente tomava um rumo, né? O povo não queria mais ser amador. Eu já não era há muito tempo, inclusive, né? Eu digo felizmente, porque a gente tinha que galgar mais escadas aí, e todo mundo sabe por que eu deixei a nossa federação, né? A época já não cabia, já não dava mais, porque nós tínhamos que estar tornando os artistas profissionais, mesmo sem selos, que as pessoas não gostavam de ser amador, não diria do André, porque o André sempre teve essa postura assim, né? Mas as pessoas não queriam ser amadores, mesmo sendo trabalhadores, extra tal, e eu vejo que nada mudou até hoje, né? A federação hoje eu penso que eu tenho acompanhado a federação muito de perto através dos comentários, né? Porque o meu melhor círculo lá está, mas nada mudou, agrega-se profissionais, agrega-se amadores, mas continua no mesmo patamar até onde me chegam, né? Não conseguimos mais realizar festivais e até onde me chegam mal encontros, embora, né, porque o Senat deixou para estar como profissional nessa história do faz de conta de muitos profissionais de Campinas, que nós não somos profissionais coisa nenhuma, mas nós não somos federados enquanto grupo de teatro amador, e à época, como não permitia, nós fomos a essa nova instituição que hoje nós fazemos parte, que é a PTC. Porém, a questão do festival não se regulamentou. Muitas vezes nós fomos atrás, não encontramos, né, vereadores, nem sociedade no todo que fosse buscar essa regulamentação. Quando buscávamos às vezes erroneamente, né, que não vale a pena citar aqui agora, porque eu entendo que a federação tem que estar totalmente desvinculada. Eu, Walter Riz, ator, não Walter Riz Jesus, funcionário da Prefeitura de Campinas, que isso tem que estar desvinculado de uma série de processos, porque está lá no estatuto, que é partidário, é isso e tal. Embora ninguém caminha sozinho, não existe isso, mas inventam, né? Eu, como servidor público, hoje eu sou secretário do Conselho Municipal da Criança e Adolescente. A maioria dos movimentos, eles surgem ou lá de um terreiro, ou eles surgem de uma companhia de arte, ou surge do fundo da igreja, tal, e depois o Estado é laico. Pasme, né? Mas, e através da cultura que todos esses segmentos eles se fortificam. Eu não conheço um projeto como secretário do Conselho Municipal da Criança e Adolescente que não passa pelas questões culturais lá dentro. Eu acho que passou a época de estar regulamentando essa lei. O que eu trago do secretário? Esse é meu pensamento. Eu trago do secretário de Cultura, Walter, ouça os colegas e traga o devido encaminhamento para a gente sentar novamente e estar tirando, né, qual rumo a gente vai dar, como vai ser referendado, como vai ser elaborado esse decreto, o que a municipalidade vai propor. Então eu não vim aqui para trazer uma devolutiva de que nós vamos realizar o Festival Municipal de Teatro, né, de teatro amador e assim por diante. Então, eu estou à disposição para responder aquilo que eu puder lhes responder e dizer que estamos lá de portas abertas para estar tratando de um segmento que a gente leve até o fim aquilo que a gente tratar. E fico muito honrado do secretário ter me indicado, porque eu falei assim, Walter, é interessante que você vá falar disso. E aí, quando eu pedi desculpa para estar falando dos dois lados, porque eu me sinto dentro. Inclusive, nós temos um grupo filiado à FECANTA, né?
né? Nós temos um grupo que nós formamos, que é filiado à FECANTA, o qual, por exemplo, não tem participado, não sei as razões, e é importante. E para isso eu gostaria também que a FECANTA nos encaminhasse para a Secretaria de Cultura, porque a gente queria dialogar também com os grupos, catalogar esses grupos. Todos sabem que nós estamos vivendo uma época, né, que nós acabamos de criar no portal da Prefeitura de Campinas o cadastro dos grupos. Vai ter um evento de qualquer grupo cultural de Campinas, qualquer, sem distinção, nós temos como estar colocando isso no portal, estar divulgando, né, no nosso Face, e raramente a gente vê chegar uma demanda da Federação Campinense de Teatro Associativo. Fazendo está. Por que nós não divulgamos? Está faltando essa informação? A gente gostaria muito de estar compartilhando com tudo isso, e a gente pede, por favor, uma relação desses grupos, os endereços, quais são os grupos filiados, não para ver quantos grupos tem, porque, na verdade, eu saberia escrever todos. Porém, isso é muito importante que a gente tenha lá oficialmente, né? E peço desculpa se eu invadir divisas. Bem, tá bom, Walter, eu te agradeço, muito obrigado. Certamente eu acho que tem aqui, o pessoal quer se colocar e fazer alguns questionamentos. Acho importante que hoje aqui na posição de representante da Secretaria de Cultura a gente consiga sair dessa reunião com efetivamente um encaminhamento. Evidentemente, eu não estou falando a gente sair daqui com uma data para o festival, sim, mas com um encaminhamento concreto que nos coloque num prazo razoável, um horizonte de tomada de decisão. A gente está chegando já mais para o final do ano. A gente sabe que as ações têm que ser aprovadas, por exemplo, em orçamento, tem que ter previsão orçamentária caso vá ter gasto. Claro, não vai estar descrito lá, não precisa descrever festival, né, de municipal de teatro amador, mas é importante que tudo que a gente vai fazer seja pactuado no mais tardar até o final do mês de setembro, outubro, para que as coisas consigam ter concretude também para o ano já de 2016. A gente está falando naturalmente para uma perspectiva de termos o festival no ano de 2016. Sim. Então, o entendimento que eu tenho aqui do que essa reunião pode produzir concretamente é que a gente saia daqui com uma agenda de trabalho para viabilizar, organizar, e essa agenda de trabalho, naturalmente, ela implica numa série de reuniões, numa série de encontros, num compromisso do secretário, por exemplo, com a publicação da comissão executiva, da comissão avaliadora, consultiva, todas essas etapas que caracterizam e dão concretude para a perspectiva do teatro e que incluem o que o André colocou aqui, que é a previsão da alocação de espaço nas nossas casas aqui da cidade, de datas para que a gente possa ter o teatro aí disponível para que a gente possa fazer o festival. Eu quero abrir então agora a palavra para quem está presente aqui. Preciso de um microfone sem fio. Oi? Isso, então preciso de um microfone sem fio para que quem for falar possa se colocar. Eu peço que quem está presente aqui, se quiser, por favor, se coloque. Se você puder, é só lembrar de se apresentar antes de falar, porque está sendo gravado, vai ser divulgado, e ali, porque ali você vai ser filmada. Tá bom? Boa noite a todos. Meu nome é Helenice Vitorino. Hoje eu sou vice-presidente da FECANTA junto com o André. Fiquei na presidência até março desse ano. E como o André disse, é uma luta que a gente está querendo voltar a fazer os nossos festivais, que eram festivais assim de grande porte, que era um movimento muito grande do teatro, dos artistas da cidade e da região, porque a federação ela abrange também Campinas e região, né? Nós temos grupos filiados nossos de Sumaré, de Indaiatuba, de Salto, de Piracicaba, da Campinas e região, né? Aqui.
abrange uma boa parte da nossa cidade. Não sei se o Walter pode me ajudar, mas eu acho que essa federação ela vai até Piracicaba, né? Depois eu acho que é outra a federação de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, que tem outra. Não tem É porque tem outras federações, né? Tem. Aquelas- Piracicaba, por exemplo, tem uma federação. Tem uma federação? Sim. Então, eu acho que de Campinas ela abrange uma boa quantidade de cidades aqui da região. Quando a gente abria esses festivais, a gente abria festivais não só para os grupos de Campinas, mas sim também para todos dessas regiões. Inclusive, vinha gente até de Santos, de São Paulo, participar dos nossos festivais. Para fazer um festival, eu acho que tem que ter estrutura, uma estrutura boa, e eu acho que a prefeitura da cidade, como é um evento que vai destacar a arte, né, cultural da cidade, que é o festival, né, um grande evento, eu acho que a prefeitura tem, por obrigação, nos apoiar, né, para que isso seja realizado. A federação é uma federação que ocorre bastante problema de infraestrutura. A gente perdeu nossa sede, a gente também tem vários problemas para estar sendo resolvido, mas eu acho que, por enquanto, eu acho que se a gente tem uma data específica dentro dos teatros da cidade, uma estrutura boa para receber grupos e fazer esse grande festival premiado, com premiações, com tudo, eu acho que já está de bom tamanho, né? Depois a gente corre atrás de outras coisas, né? Mas a gente tem que voltar a essa lei, era uma lei nossa, que foi aberta para a PTC, que era dos grupos de teatro profissionais aqui de Campinas, e o nosso, que era os amadores, as duas datas. Eles eram no primeiro semestre e a gente era no segundo semestre. Foi tirado por quê? Porque o teatro ficou à disposição de outros eventos, ficou por um tempo para voltar isso para a gente e não foi voltado, né? Então, a gente quer, de novo, essa lei que nos dá o direito de fazer esse festival, sim, aqui em Campinas, né? Nossa cidade, né? Que a gente, cidadão campineiro, paga os nossos impostos e nós temos o direito de fazer esse festival, tá? Então é isso. Aproveitar para você colocar. Vai lá na frente também, se apresenta, faz lá. Eu só queria fazer uma perguntinha assim. Se conseguirmos esse espaço aí no Castro Mendes, isso não seria só para esse ano, seria uma data fixa para todos os anos, é isso? Pela lei, se nós regulamentarmos a lei, através de um decreto tal, claro que todos os anos a Prefeitura Municipal de Campinas terá que cumprir, né, certo, o que está celebrado. Entendi. Aí todo ano nós teremos aquele mês, aquelas datas lá fixas. E outra coisa também, quando tivermos algum outros projetos, tipo caravana teatral e outros projetos, será que não poderíamos também encaminhar a prefeitura para ver se teríamos um apoio para fazer outros projetos também? Olha, com certeza, Vilma Leal, a Secretaria de Cultura está aberta para toda a sociedade cultural, todos os movimentos culturais apresentarem os seus projetos para serem estudados. Atualmente, a gente sente que muito pouco tem se rejeitado, é só quando envolve alguma questão financeira, exemplificando quantas instituições estão sendo muito reconhecidas nesse governo. Certo. Né? Quantos eventos têm se feito, quantas aberturas, né? E tem uma série de exemplos concretos que está acontecendo. A questão da Estação Cultura totalmente revitalizada, com um movimento muito forte, né? João Godito Ribeiro regulamentada, aquela questão do espaço, já está tudo certo, né? Tipo, ninguém tira.
E eu acho que tem acontecido vários eventos. E as demandas da FECANTA não têm, né, não têm sido apresentadas, que elas cheguem lá para ser discutidas. Porque, bem particularmente, e até pelo poder público sim, o movimento de teatro amador não pode passar por Castro Mendes somente. Ele nunca passou pelo Castro Mendes, inclusive. Ledo engano se achar que 3 datas no Teatro Castro Mendes, 5 datas, ou mesmo uma quinzena, vai ajudar. É claro, fazendo festival, vai ter uma seleção e tal, porque não teremos esse número mínimo de espetáculos. Mas, com toda certeza, as pessoas vão ter a oportunidade de estar levando, pelo menos os espetáculos selecionados, dependendo do critério de um festival. Todo festival, até pelo nome, né, tem aquela coisa de uma seleção né, dos espetáculos que vão. Mas se a gente levar muito a sério, nós temos que entender que o movimento ele tem que estar por outros lugares. Maria Monteiro, por exemplo, já está devidamente equipado dentro das possibilidades. É um lugar que se faz muito festival, que se fez muitos festivais. É onde alavancou muito a federação. Nós já fizemos muitas seleções no Teatro Maria Monteiro e depois levar os espetáculos selecionados, todos são testemunha, né? De levar os espetáculos selecionados para o Castro Mendes ou para o Centro de Convivência. Embora nós sempre batemos contra que quem vai falar sobre qualidade de espetáculo é o público e não os donos do poder, não é? Seja de que lado for. Mas não nos fiemos nessa atual conjuntura e entender que Campinas não cresceu um monte. Tá ok? Porque quantas datas vão se conseguir? Lembra que nós fazíamos o Festival Campineiro de Teatro nos primórdios, no final dos anos 80, comecinho dos 90, nós fazíamos todos juntos. Nós tínhamos o estudantil, o profissional e os amadores todos juntos. E aí isso foi sufocando, nós perdemos espaço, né? E os profissionais tomaram conta, acabaram tomando conta da agenda inteira, né? E nós fazíamos junto esse evento. Eram os profissionais, os estudantes e os amadores. Super distinto, cada um com o teu número de datas, né? Tínhamos aquela barraca no Largo do Rosário, que vendia ingresso, lotávamos teatro, filas e filas e filas. E isso foi perdendo. E o movimento foi perdendo força por si só também. Outros foram fortalecendo, outros foram engolindo. Como eu já disse, esse ranço dos amadores não querer assumir a tua questão. Eu conheço uma série de profissionais que estão com a barrigona lá né? No teu balcão, na tua cadeira no trabalho, dos quais eu faço parte de um, né? E se intitulam profissionais. Sou um, não nesse sentido, mas as pessoas se intitulam profissionais sem selo. Profissional não é um DRT. Para mim, é atitude. E pasme, essa coisa de DRT, isso para mim é mera bobeira. Embora a gente tenha, né? Quem quer tem todos esses títulos, né? E a gente possui uma série de amadores aqui da federação possuem esses títulos, sim. E daí, o que muda na vida? Muda na hora de escrever um projeto. Aí eu vos peço, tenham grupos regulamentados, grupos em dia, né? Que quando eu tratei com a federação, esse é um dos motivos que eu não quis mais fazer parte da federação também, porque os grupos queriam se organizar em movimento, mas não queriam se organizar juridicamente. Isso prejudica demais. A federação sozinha, embora ela tenha poder para representar seus grupos, lá na ponta acaba truncando. Foi um dos motivos que essa federação se tornou profissional. Por quê? Pelo menos tendo o famoso DRT, o papelzinho lá na mão, você pode participar de certames municipal, estadual, nacional. E isso tem emperrado demais. Vá fazer um contrato, digamos, com a Prefeitura de Campinas. Verificar se a federação está totalmente em dia com a sua documentação, aquela coisa toda. E não fomos nós que inventamos, é a lei lá que, né, de um contratinho, de repasse de verba. E poucos grupos têm condições também de estar participando de um certame, de participar desses PROACs e assim por diante, por falta de experiência. Bem sabe o quanto nós investimos, tanto quanto o poder público e quanto grupos para que as pessoas fossem atrás de aprender como formata projeto.
quase ninguém sabe. É muito difícil você formatar projeto. Isso acho que é uma bandeira que esse movimento precisa levantar novamente, porque isso só traz enfraquecimento, porque nós estamos vivendo uma outra época aí, onde tudo passa pela questão documental. E quem sabe do que eu estou falando, por favor, entenda o quanto a gente luta para ter esses movimentos muito organizados, inclusive juridicamente, né? Porque chega numa hora da gente tratar lá no poder público, na hora de tratar com os grupos, nós podemos tratar com todos indistintivamente. Agora, quando for contratar, de repente, a federação para representá-los, pelo menos a federação tem que estar bastante em dia. Bastante não, totalmente em dia. E aí não tem como você contratar. Então já vamos pensando isso, ver como é que está a instituição. Espero muito que, né, que dê certo toda essa discussão, que ela avance, mas que lá na ponta a gente consiga, né? Microfone. Fala no microfone. A instituição, para ele ficar mais sossegado, está em dia com os documentos, porque eu fiz questão na minha gestão de que ficasse todos os documentos, as atas, os estatutos, tudo em dia. Então, pode ficar sossegado. Folga em sabê-lo. Então, só uma coisinha, porque o meu grupo é Grupo Teatral Escalada e eu tenho 4 apresentações marcadas. Eu tenho uma no Padre Anchieta, ao ar livre, eu tenho na fábrica Frasco, que chamou a gente, tenho no DIC 1, tá entendendo? Mas como eu faço parte da FECANTA, esse movimento que envolve todos os grupos da FECANTA, né, como festival, encontro de teatro, isso aí que é importante para a gente, né, Helenice? Que envolve, que nós temos aí uma faixa o quê? De 18, 20 grupos na FECANTA. Se for fazer um festival, um encontro de teatro, vamos reunir esses grupos todos. Então, isso é que é importante, reunir o grupo e fazer os nossos projetos. Que o primeiro agora vai ser Caravana Teatral. Caravana. Então, chega mais. Aí. Então, primeiro as formalidades, né? Boa noite, André. Boa noite, vereador. Prazer. Boa noite, Walter. Surpresa e prazer vê-lo aqui. O Walter foi, assim como o André citou, no meu caso também foi a pessoa que me abriu as portas aqui para o teatro em Campinas, então tenho muito a agradecer. Bom que ele esteja do lado do poder público para poder nos apoiar. Isso é muito importante. Bom ver a Regina, a Helenice e a Vilma aqui também. São mulheres que fizeram o teatro campineiro, premiadíssimas. Muito bom encontrá-las aqui. É verdade. E, bom, vamos lá. São 2 questões no sentido que essa lei... eu não tenho tanto conhecimento de lei, mas geralmente as leis que a gente vê são enormes, né? Essa está bem curtinha. E aí é uma questão de definição, né? É uma pergunta mesmo, não sei quem vai saber me responder. O que seria uma companhia de teatro amador? É aquela companhia que não tem CNPJ? É aquela companhia que os atores não têm DRT? Ou que pode ter DRT? Essa é a minha dúvida. Para se enquadrar, por exemplo, se esse festival for acontecer, e como está previsto aqui em lei, é o movimento do teatro amador que tem que correr atrás, e isso é legal porque a gente já começou, está fazendo isso, então é para acontecer. Quando, tirar o se e colocar o quando, né? Quando vier a acontecer, qual é o critério para definir o que é um grupo amador ou não? Aí a segunda questão é sobre o artigo 7º da lei, que eu acredito que ele exista por conta do festival da PTC, né? E então isso eu estou chutando, eu não sei se é isso, mas eu acredito que sim, acredito que seja, não sei se é. Levando em conta que no começo do ano já existe uma mostra da PTC, então, para privilegiar no segundo semestre os grupos amadores, né? Ok, concordo. Aí a minha pergunta vai no sentido de... Eu não sei como é o processo para acontecer o festival da PTC, mas
apresentando no Festival de Teatro Amador, poderemos nos inscrever, sei lá qual é o processo, para o Festival da PTC? Então são essas duas questões. Muito obrigado. Jefferson, antes até de passar para alguém mais que queira responder, estava aqui dialogando com o Walter. É o seguinte, um grupo amador é qualquer grupo que se junte para fazer teatro. Porém, para se relacionar com o poder público em qualquer esfera, as entidades têm que ter reconhecimento, a existência delas tem que ser reconhecida. E no Brasil a gente reconhece a existência das entidades com a criação de associações que vão ter seu CNPJ e tudo mais. Então, esse processo de como é que vai se dar a definição no decreto que vai regulamentar e lançar o festival sobre, por exemplo, o que é um grupo amador, no meu entender, felizmente Campinas e região já tem uma entidade, que é uma grande entidade que congrega vários grupos, e acho que, meu entender, o critério deveriam ser os grupos filiados à FECANTA e convidados, mas que basicamente quem estabelece a relação concreta com o poder público, isso é uma sugestão, na verdade, que seria a maneira talvez mais simples de equacionar essa questão. Quem estabelece essa relação é a entidade que tem existência jurídica reconhecida, que articula os grupos, tanto grupos amadores quanto artistas regulamentados, mas que se articulam através da FECANTA. Essa seria a maneira, vamos dizer, mais clara, e eu acho que é por isso que, de alguma maneira, é a FECANTA que está provocando esse movimento aqui conosco. Mas é importante falar, a maneira como isso vai se dar deve ser construída na relação com o poder público, com o Walter e com a própria FECANTA, entendeu? Isso é um processo que, de certa forma, ele está em aberto a ser debatido e construído coletivamente. É muito importante, inclusive, que seja construído coletivamente, para que não tenha ninguém que ache que ficou subrepresentado, um grupo excluído, um grupo isso, um grupo aquilo, para que a gente consiga ter um decreto que contemple de fato que é a realidade do teatro amador na cidade de Campinas. Essa é a maneira que eu sugiro que a gente possa tratar dessa questão. Até porque, se não for assim, aí abre-se uma possibilidade para uma incontável gama de alternativas, e aí a gente pode ter uma certa dificuldade para estabelecer critérios e tudo mais. É uma questão mais tensa, eu acho. E a segunda questão? Por favor. Bom, a sua pergunta era de se vocês participassem do festival de profissionais, que é da PTC, podia participar. Se participasse da FECANTA, não podia participar da PTC. Então, a FECANTA é uma entidade que ela abraça todos os grupos, tanto profissionais quanto amadores. Os nossos festivais, eles são assim, eles são abertos, né? A PTC, ela não faz festival, né? Ela faz uma campanha onde os grupos profissionais vão, se juntam um mês inteiro, né? E aí vai nos teatros, se apresentam, cada um tem os seus ingressos, e ela só faz, ela ajuda nisso. Agora, a federação não, a federação é um festival de premiação, né? Por isso que é um festival de, a gente fala amador, mas não dá para ser tão amador, né, Walter? Porque daí fica assim, a gente abraça, a FECANTA está para abraçar todos. Amador foi a época, né, Lenice? Tinha que ser amador, porque se tinha os profissionais e outro não teria razão de sê-lo. Mas, veja bem, penso, não sou conhecedor da lei, longe disso, até eu conheço um pouco de lei de licitação, essas coisas. Mas lembrando que nessa regulamentação é preciso, no decreto, tá muito bem explícito quem sentar, né? O vereador tem pessoas competentes, é claro, aqui na Câmara para elaborar o decreto, que já tem incongruência aí, sei lá, né? Porque isso é do tempo que era um movimento de teatro amador. Hoje nós não somos mais amadores.
Porque né? a FECANTA também mudou até o nome já, né? Eis a questão. Aí Ela já- tem que ser a Federação Campeira de Teatro Amador, onde primava pelo movimento, respondia pelo amador e não pelo profissional. Hoje a federação ela congrega todo e qualquer grupo de teatro. Então tem que tomar muito cuidado Isso com o sinal de teatro regulamentar a lei associativo. para que isso não se trunque de nenhuma forma. Eu vou até dar uma olhada para também botar no meu apanhado final. Tem mais alguma pergunta? Então vamos lá, André. Microfone. Nem rede, né? Tem aqui. Ligou, tá ligado. Bom, então assim, já para encaminhar e fazer algumas colocações e já expor alguma coisa que a gente pensou. Em relação ao festival, acho que a gente vai ter que debruçar nesse sentido. A gente até conversou na última reunião da FECANTA, Walter, de repente pensar em festival experimental, pensar num outro nome. O mostra, enfim, pensar que não fica essa coisa do né, festival de teatro amador, né? Eu acho que a gente tem que debruçar. É o festival de teatro, né? Enfim, eu acho que esse diálogo que a gente vai ter que estar abrindo aí com o poder público. E aí, assim, o que a gente tem feito, né? A gente teve um processo que a gente pegou... Eu falo que a gente pegou porque eu já estava na diretoria, na gestão do Edir. Né? A federação com algumas coisas de documentação para pôr em ordem. A gente ficou a gestão do Edir, mas a gestão da Helenice colocando documentação em ordem, né, Helenice? E aí até um pouco do motivo da federação ter ficado esse tempo parada, né? Parada não, né? Parada no sentido de colocando as coisas em ordem. Então acho que essa é a justificativa aí que a gente tá até pra esse questionamento aí do Walter, no sentido de da gente tá gente, foram 2 mandatos, né, pra colocar a casa em ordem. Então agora que a gente tá voltando a fazer, a gente fez aí o festival em 2012, o 2011 foi a última em Romaré, né? Que foi lá em parceria com a secretaria, com a prefeitura. Em 2012 a gente teve na Barraca, que foi aquele que foi feito na Barraca, que foi um encontro. E 2014 a gente teve na fazenda. E aí só pra gente... Isso, a mostra foi? Sim. Eu tô atualizando aqui da última gravação que a gente teve. Foram 2 anos, viu, Walter? Só pra explicar também um pouco dessa ausência. A gente teve 2 mandatos, que foi o do Edir e da Helenice, pra colocar algumas coisas em ordem. A gente foi aí muito trabalho pra pôr em ordem. E aí, depois no penúltimo final, meio da Helenice pra cá, que a gente retomou de verdade alguma coisa. Então a gente teve 2012 o encontro, 2011 foi o último em parceria com o Romaré, 2012 foi na Raca da Helenice, 2013 a gente não teve, a gente só veio ter em 2014, que foi na Fazenda Rogeira em novembro do ano passado. E esse ano a gente vai ter em novembro. Fora isso, teve a mostra no Rio de Guanabara, que foi um apoio, parceria com o Rio, apoiada pela Unicamp, que rolou até uma ajuda de custo aos grupos. Então essa foi as últimas ações, mas festival realmente a gente não teve mesmo. E aí, assim, eu acho que o que eu tenho feito mês de março pra cá, né? Até na última conversa com a Helenice ainda tá me passando, na verdade, a FECANTA, a gente tá em processo de passar. E eu falei pra ela, eu preciso de todos os contatos dos grupos. Eu acho que alguns é mais presente, porque faz parte da diretoria, outros estão mais distantes, por esses motivos, né? E alguns também estão em outros processos. Eu acho que é o momento agora da gente sentar, conversar, até para poder receber o novo. Que nem o Thiago Nata e o Vini, que são da Tupinambá, vieram em outros eventos da FECANTA por outros caminhos. Mas quando Tupinambá, agora é que a gente está começando a se aproximar, né? E que é uma companhia que tem Salto e aqui em Campinas. Esse é o elenco de Campinas, vai ter o núcleo de Salto também. Então, assim, esse mapeamento também é uma necessidade minha de entender quem é que tá e fazer esse contato, né? Outra coisa que a gente tem feito, eu conversei com o Tom Crivellaro, conversei com a Tice e com a Cassiane da Cooperativa Paulista de Teatro,
Conversei com o núcleo Fevereiro-Estival, eu sou da equipe do Fevereiro-Estival também, mas o Fevereiro-Estival tem um núcleo, né? E a gente está aqui pensando em... Vai ter agora em setembro um ciclo de reflexão. Já fica o convite, a gente sai a data do divulgo, que é um pouco que essas instituições e organizações comecem a pensar junto mesmo. Como que vai ser esse processo, né? A gente entender que, por exemplo, eu, sendo presidente da FECANTA, eu vou estar na produção do Fevereiro-Estival, e aí eu falei pro Tom, eu não tô falando que o grupo da FECANTA necessariamente tem que apresentar na campanha, que eu acho também que é um outro momento, né? Pode até ter grupos que apresentem, né? Mas o que a gente tem que entender é que a gente tem que ser parceiro na produção. Sim, já existem. Sim, o Douglas, e alguns estão aí nesses... Mas é um pouco fazer esse alinhamento da gente também estar contribuindo, fazendo uma agenda única, contribuindo com produção. Eu acho que quando eu entrei para o Núcleo Festival, isso foi bem rico para mim, porque eu tive acesso a outros grupos que eu não tinha. Então, eu acho que a minha conversa tem sido com essa organização de forma de unificar mesmo. Né? E aí, junto com isso, vai vir os mapeamentos, quem é que está fazendo, aonde está fazendo, né? Porque eu acho que é importante, sim, para além que a Secretaria tenha, que nós também tenhamos esse conhecimento, né? E pra gente poder dialogar, porque a gente hoje de verdade, diferente daquela FECANTA que eu conheci particularmente, a gente de verdade tem uma dificuldade de acesso mesmo, de chegar, né? E aí quem tá na rede social consegue ver alguma coisa, quem não tá não consegue. Emplacar a pauta na mídia é uma dificuldade, a gente conseguiu emplacar o encontro do ano passado, deu meia página, foi legal, mas ainda é um processo. Então é isso que a gente tem feito, né? Nessa questão de recente gestão aí. Então a Helenice Coelho arruma uma casa de documento e eu tô tentando arrumar a casa de rearticulação dos grupos. E aí eu acho que é isso. Por que eu falei da conversa com o Tom? A conversa do Tom é um pouco isso, até para responder um pouco a sua pergunta. Não ter barreira do grupo que vai apresentar na PTC, né, na campanha, de participar do festival de teatro. Eu acho que não inviabiliza, né? E a conversa com a instituição, a PTC, é para que isso realmente venha de lá para cá também. Eu acho que o Tom é uma pessoa maravilhosa, né? O diálogo com ele é muito tranquilo. Eu acho que qualquer outro presidente que a PTC venha a ter também, eu acho que a gente não vai ter dificuldade nisso. Mas, inclusive, ele tem gostado muito dessa conversa de mais unificada, dessa agenda mais unificada. Então, eu acho que esse não vai ser o problema. Agora, a resposta do Amador, me contei com a resposta que foi dada pelo Pedro, eu acho que é isso mesmo, né? E somos muitos grupos, na verdade, né? E aí, sabe, eu acho que ele tem que tirar, inclusive um pouco do evento do ciclo de janeiro, indo pra janeiro, do ciclo de setembro, é isso também, pensar numa comissão que vai englobar tudo, que a gente começa a ter esse diálogo. Aqui é uma primeira conversa, né, um primeiro momento, né, como bem disse o Pedro aí, mas que a gente começa a ter. Eu acho que a gente tem que realinhar, né? Hoje nós somos nós, mas que no próximo a gente consiga ter mais. Eu acho, né, aproveitar aí, enquanto presidente, respondendo pro Walter que tem um grupo que não é o Renard, que é o Movimentando Sonhos, que é filiado da FECANTA, a gente tem que melhorar essa questão da comunicação, né? Acatar aí como presidente, ver como que a gente pode estar melhorando isso. E aí uma última coisa que a gente começou a tratar com o Ney também, Walter, e que eu tenho visto, assim, é que de verdade, eu e a Helenice que tem corrido mais atrás disso, a questão do espaço. Espaço de grupo de ensaio, a gente conseguiu entrar em acordo com a Secretaria de Cultura e a Estação Cultura tem disponibilizado, né? Pelo menos todos os grupos que a gente encaminha para Cecília, tem sido tranquila essa questão. Agora, a questão de espaço que a gente tem discutido a minha preocupação, que eu acho que não era só a minha preocupação, deve ser de todos os outros presidentes que me antecederam, a gente tem coisa da FECANTA em todo lugar. Inclusive, eu sei que tem o baú lá do Renard. Tem livros na minha casa, tem documento na casa da Helenice, e a gente tem uma preocupação de verdade de que esse mais de 50 anos de história ele fique num lugar que as pessoas possam acessar, que as pessoas possam olhar. A gente ganhou um acervo de livro do Lume, e de verdade meu quarto está uma biblioteca, porque a gente não consegue ter hoje um lugar para colocar. A gente está provisoriamente numa parceria lá com a Alquimia, mas que também é uma parceria mais que acontece quanto reunião, porque o Espaço Alquimia novo também é um ovo, não tem condições da gente
berrar as coisas lá. Então, assim, eu já conversei com o Ney, já demandamos também numa outra conversa de cultura que o vice-prefeito, né, tava, o Henrique, também demandamos isso. E a nossa demanda é ter um espaço. E a gente não tá falando de espaço grande, não. É uma sala mesmo, onde a gente possa berrar essas coisas da FECANTA, onde a gente possa, porque o ensaio já resolveu. Mas os grupos hoje conseguem ter espaço para ensaiar. Agora a questão é essa, onde a gente pode deixar essa acervo que está se perdendo, né? A gente teve que aí, nos 50 anos, ficar fazendo uma campanha no Facebook para quem tivesse foto da FECANTA mandar, porque nem foto de verdade a gente tem muito. Então essa é uma outra preocupação. O Ney até na ocasião falou, olha, mapeie um lugar, mas a gente já mapeou alguns, mas a gente sabe que também não é fácil, é difícil. Ter um lugar que a gente possa concentrar essa acervo, assim, porque minha gestão vai acabar, mas daqui 2 anos vai vir outro presidente, e a ideia é que essa história tenha um lugar, né? Onde a gente pode falar, aqui tá, a gente tinha lá o Castro Mendes, teve um tempo, depois teve o Padre Henrietta, mas nos processos de reforma a gente foi expulso, né? E não conseguimos recuperar mais a sala. E não só nós, como os grupos que ensaiavam lá, inclusive o Renarte era um, né? Que ensaiou lá no teatro, no Castro Mendes. E aí agora tanto é que a gente sabe que hoje o Walter aí tem que, de todos os seus esforços, manter aí um espaço cultural que a gente sabe que não é fácil. Então é um pouco isso a demanda, a frustração. Eu acho que da minha parte eu encerro por aqui. É mais ver as respostas aí mesmo e que a gente possa continuar aí tendo outros encontros. E muito obrigado mesmo por você ter vindo. Eu só tenho a agradecer, né, essa missiva que eu tive pela Secretaria de Cultura e deixar muito bem claro a quem possa interessar que Walter Riz é amigo da FECANTA, não é aquela pessoa, tanto como poder público como artista de Campinas, que é pessoa que não é interessante para a FECANTA. Eu me julgo interessante demais da conta. Mais do que muitos outros, embora eu não estou dentro do movimento organizado hoje. Mas eu sou persona muito grata, sim. Me perdoa, vereador, é um desabafo de artista, que eu acabei de falar que eu ia faltar com decoro, mas recentemente eu fui dito persona não grata da FECANTA por uma série de pessoas que a gente acabou não descobrindo como era. Então, por favor, que se vá atrás para saber. Se for política, é diferente. Agora, se for enquanto a arte, mente quem diz, porque acho que quase ninguém maior que eu dediquei a essa federação, tá? Vida, alma, saúde, inclusive. E para ouvir de pessoas muito banais, por que o Walter... Será que o Walter é importante para a FECANTA? Eu sou importante, sim, de tese, de escola, do fazer, né? Dediquei minha vida, uma boa parte da minha vida a isso. E não me arrependo em qualquer momento. E estou super disposto a estar dentro. Enquanto poder público, nós estamos de portas abertas para recebê-los a hora que for pertinente, né? Trago essa notícia, embora não tenha sido diferente, né? E reiterar mais uma vez que, quando tratou comigo um projeto, eu fracassei porque eu não levei avante o encaminhamento da Federação Campineira de Teatro Associativo. Eu não dei conta de terminar, porque trocou-se de mão ao longo do tempo e acabou uma coisa muito desagradável e eu me senti muito constrangido. Então fica aí meu desabafo. Porém, estamos super à disposição para o que for preciso. E se não na pessoa do senhor secretário, Walter Riz de Jesus, como funcionário público municipal, que conhece a história desse movimento e de outros movimentos. Né? Para aqueles que não tiveram a oportunidade de saber, eu já dirigi movimento estadual, nacional, municipal e já fiz parte do Conselho Municipal Conselho Estadual de Cultura, junto com pessoas muito, muito saudosas que estão lá no céu e que foram muito famosas, e famoso eu não sou, mas a gente tem muito para dar para essa arte de Campinas. E perdão se eu fui indecoroso, porque minha vida ela não é só... Não consigo desassociá-la, né, do movimento de teatro amador. E o artista que trabalha, ele faz teatro amador. Então é por isso que eu não consegui desassociar isso. E quero que todos gostem de mim bastante, porque eu não fiz para isso. Eu tenho me sentido muito desagradado enquanto cidadão dos dois lados. Né? Como servidor público municipal, que fui desrespeitado faz cerca de 1 ano e meio, a Lenice sabe muito bem do que falam, né? E ranços à parte, porque a gente está para somar. Diferenças, que delícia que existem. Adoro diferença, né?
dos dois lados também, como artista, como poder público. Que delícia que existem vários partidos políticos, existem vários pensamentos, e a sociedade só se constrói assim. E eu patenteei uma frase muito bonita, que é: a arte está acima da estupidez humana, para usar nesses momentos. Só tenho a agradecer a oportunidade. Muito obrigado, vereador, pelo convite, André e meus colegas que estão aqui no plenário. Foi um prazer, viu? Eu quero colocar... Eu vi que você é mineiro também, né? Eu sou de Teófilo Otoni. Ah, terra do meu avô, inclusive. E fica tranquilo que o decoro aqui, ele tem critérios bem mais elásticos do que esse desabafo que você fez aí. Então, fica tranquilo que aqui o que você está colocando é importante e é muito valioso, que você, enquanto servidor e como figura humana, e que tem um papel, sem dúvida nenhuma, central, dado que ocupa uma importante função na Secretaria de Cultura, tem a contribuir, e que esse momento sirva como um momento de retomada para uma iniciativa que só tem como desejo, eu tenho certeza, eu estou falando aqui pelo que eu percebo da iniciativa que eu estou vendo aqui, só tem como desejo promover o teatro na cidade de Campinas, fortalecer o teatro. É dessa forma que eu sou acionado enquanto agente público, acionado para intermediar essa relação junto ao poder público e apoiar essa relação, né? Eu tive a minha experiência de teatro amador no teatro da PUC Campinas, da PUC Minas, lá em Belo Horizonte, ali na Praça da Liberdade. Fiz um tempo bom de teatro lá enquanto eu era estudante de medicina, portanto, super amador também. Fiquei em cartaz, vestido de noiva, perdoem por me traíres, Nelson Rodrigues aí, um tempo lá em Belo Horizonte, uma experiência fantástica, assim, desde a época de escola. Então tenho um carinho e um amor muito grande pelo teatro. E eu espero que a partir de agora a gente possa dar sequência com questões mais concretas, né? A gente tem uma estrutura, de fato, que pode ser oferecida para apoiar a FECANTA na estruturação das pautas que a FECANTA deseja levar à secretaria. Eu acho que o próximo passo, sem dúvida, é ter um agendamento de uma reunião. Se você leva ao secretário esse momento aqui, a gente já faz um segundo agendamento de um momento, que pode ser na secretaria, pode ser num lugar por aqui também. A gente acho que cabe às partes decidirem como é que querem fazer isso, para que a gente já pudesse tratar da discussão a partir de uma minuta de texto, né, uma minuta que sirva de boneco, de esqueleto, para a gente começar a trabalhar num decreto, começar a trabalhar numa coisa concreta que permita esse festival, que está definido em lei, que ele vai ser anualmente organizado, com o apoio da secretaria. Quer dizer, de certa forma, a gente está há um tempo já alheio à lei, né? Evidentemente, se o festival não é organizado pelo movimento, a lei não precisa acontecer. Mas na medida em que tem esse desejo, tem essa manifestação, a gente quer que aconteça, a gente quer que essa lei seja uma das leis que cola, e não das famosas leis que não pega, que não cola, né? Então eu quero agradecer a todo mundo que veio aqui também, e espero que a gente possa dar sequência nessas tratativas aqui, para que Campinas volte a ter um festival, uma mostra, feita, a gente falou aqui, talvez uma mostra. O nome eu acho que é o menos importante, o importante é que os grupos possam se apresentar de maneira mostrar seu talento nos espaços prestigiados de teatro da cidade de Campinas. É isso então, né? Quero agradecer a FECANTA por ter nos acionado e me colocar à disposição para seguir nessa conversa. Muito obrigado. Prazer. Que a gente não tinha sido. TV Câmara Campinas.